Bom dia, meu nome é Vitor Rossi Renundes Coelho. O tema do meu trabalho foi atualização de software over the air em satélites e meu orientador foi o professor Daniel Chaves Café. Primeiro, é importante explicar o que é atualização over the air, que é basicamente o processo de atualizar o software de um sistema sem utilização de fios. Isso é utilizado, por exemplo, para a correção de bugs que são encontrados posteriormente, para a adição de novas funcionalidades que não estavam previstas na etapa de desenvolvimento, e também evitar o problema da distância, que é encontrado, por exemplo, no contexto de satélites, em que não é possível utilizar o fio para atualizar o software deste. Então, de forma geral, ele é importante para garantir maior flexibilidade ao sistema. Vale notar que, por exemplo, no contexto de celulares, hoje em dia tanto o iOS quanto o Android utilizam a atualização over the air para atualizar o sistema operacional. Tratando especificamente do contexto de nanosatélites, nós temos ainda algumas outras dificuldades. Por exemplo, a janela de comunicação é muito curta para apenas uma passagem, sendo aproximadamente 10 minutos em órbitas baixas. Além disso, existe uma alta taxa de perda de pacotes, então boa parte dos dados que são enviados pela estação solo não chegam ao satélite. Temos também a impossibilidade de recuperar a missão em caso de erro na atualização, então o sistema tem que ser muito robusto para evitar esses erros que podem tornar a missão inoperacional. A solução que propus foi embasada em diversos artigos que tratavam do assunto e discutiam implementações. O sistema conta com a utilização de CRC, que é um algoritmo que permite verificar erros na transmissão dos dados. Sem ele, seria impossível que o satélite pudesse detectar quais dados foram corrompidos durante a transmissão da estação solo para o satélite. O sistema também utiliza o chamado PageMap, que é basicamente uma tabela na memória do satélite que contém quais pacotes foram corretamente recebidos. Dessa forma, quando a estação solo envia um pacote de dados para o satélite, ele verifica o seu CRC e, se estiver corretamente transmitido, ele anota essa informação no PageMap. Essa informação será utilizada posteriormente para acelerar a atualização. Outro ponto importante é que a memória do satélite é segmentada em bancos. Isso permite que a CPU execute as instruções que estão em determinado banco e possa modificar as instruções que estão em outro, para ser posteriormente executado. Essa segmentação da memória é necessária, pois a CPU não pode modificar as instruções que ela está lendo. Isso poderia gerar comportamentos imprevisíveis e erros irreparáveis. Existe também o código de recuperação. Caso ocorra algum erro na atualização, esse código é executado e a estação solo consegue se comunicar com o satélite para corrigir os erros, tornando a missão novamente operacional. À direita, podemos ver o fluxograma do sistema. Tudo começa quando a estação solo envia o sinal de iniciar a atualização over the air, e então o satélite apaga o banco de memória que ele vai atualizar. Depois disso, ele recebe o pacote de dados, verifica o seu CRC e armazena somente aqueles que foram corretamente transmitidos. Ele atualiza então os dados do PageMap e envia esse PageMap para a estação solo. Aí que está a diferença. Depois que a estação solo recebe o PageMap, ela tem informação de quais pacotes de dados já foram corretamente recebidos pelo satélite. Dessa forma, ela envia somente aqueles dados que não foram transmitidos corretamente, para que o satélite possa recebê-los e completar a atualização. Somente depois do PageMap estar completo, ou seja, todos os dados já terem sido corretamente recebidos pelo satélite, a estação solo pode enviar um sinal para que o novo software seja ativado pelo satélite. O algoritmo foi testado simulando um ambiente com erros de transmissão análogos aos que ocorrem durante a comunicação com o satélite, para que os resultados sejam bastante verossímeis. Foram testados erros de diferentes tamanhos incidindo sobre o pacote de dados, e também foram testados os sistemas com PageMap e sem PageMap. O sistema com PageMap permitiu uma redução em aproximadamente 65% da quantidade de bytes necessários para completar a atualização, em relação ao sistema sem PageMap. Portanto, essa ferramenta foi bastante útil para reduzir o tempo e a quantidade de bytes. Além disso, o sistema se mostrou bastante robusto a erros, pois, em último caso, o código de recuperação foi efetivo na correção dos problemas. Aqui termina a apresentação do meu trabalho. Para qualquer discussão ou dúvida, pode falar comigo no e-mail. Muito obrigado.